Sabe aquela história de desafiar o impossível? De fazer acontecer algo que todo mundo diz que não vai dar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um clube que tem isso no seu DNA. Essa é a saga do São Paulo Futebol Clube. E para a gente começar a entender o São Paulo, a gente precisa primeiro sentir a alma dele. E essa alma mora aqui, no Morumbi. É como diz essa citação, sabe? É um lugar onde as glórias do passado são tão fortes, mas tão fortes, que você consegue ouvir os ecos mesmo no mais completo silêncio. Bora descobrir como esses ecos foram criados. Então, vamos lá, pro comecinho de tudo. E que começa, hein? Uma história dramática de nascimento, uma morte que parecia o fim de tudo e uma ressurreição que foi na base da pura fé. É isso que definiu o clube para sempre. Em 1930, o São Paulo não surgiu do nada não, foi uma fusão. De um lado você tinha o paulistano, uma potência da época, 11 vezes campeão, que trouxe o vermelho e o branco. Do outro, a AA das Palmeiras, que trouxe o preto e o branco e, o mais importante, o campo para jogar. A mistura dessas três cores já era um sinal de que algo bem diferente estava nascendo ali. E o sucesso veio logo de cara, com título e tudo em 1931, mas, tão rápido quanto a subida, veio a queda. Brigas internas, uma bagunça financeira, e aí veio o impensável. Em maio de 1935, o São Paulo Futebol Clube simplesmente fechou as portas. Fim de jogo. O sonho tinha acabado. Mas é aqui que a história vira lenda de verdade. Só 7 meses depois, um grupo de sócios, caras idealistas, se recusou a aceitar o fim. Eles não tinham dinheiro, não tinham campo, não tinham jogadores. Não tinham nada. A única coisa que eles tinham era o escudo, a camisa e a fé. Uma fé tão absurda que deu ao clube o seu apelido mais famoso, o Clube da Fé. Agora a gente avança no tempo para ver como essa fé se transformou em glória, e num dos projetos mais malucos e ambiciosos do esporte. É a era do primeiro grande ídolo e da obsessão por um estádio gigantesco. A contratação do Leônidas da Silva em 42, cara, isso parou o país. Ele era um superstar, o cara que inventou a bicicleta praticamente. O time dele, o tal rolo compressor, era tão bom, mas tão bom, que os rivais meio de deboche criaram essa frase. Mas sabe o que o Leônidas e aquele time fizeram? Exatamente isso. Desafiaram o impossível e fizeram a tal da moeda cair em pé. Só que mesmo com todo esse sucesso em campo, a diretoria tinha um sonho ainda maior. Um sonho de concreto e aço. A ideia não era só ter um estádio, era construir o maior estádio particular do mundo. Um monumento para mostrar a grandeza do São Paulo. E para levantar o Morumbi, o sacrifício foi gigantesco. Depois do título de 57, o clube passou 13 anos sem ganhar nada importante. Toda a grana, todo o esforço, tudo foi para o estádio. A torcida trocou a alegria dos títulos no presente pela promessa de uma casa eterna para o futuro. E olha que curioso, mesmo nesse jejum do futebol, a grandeza do clube se mostrava em outro lugar. As 2 estrelas douradas no escudo do São Paulo não são por títulos mundiais de futebol, não. São pelos 2 recordes mundiais no salto triplo do Ademar Ferreira da Silva. Isso mostra que a busca por ser gigante nunca parou. Com o Morumbi finalmente de pé, o palco estava montado para a era mais gloriosa da história do clube. E ela veio com um mestre, um perfeccionista que não aceitava nada menos que a perfeição, o mestre Tele Santana. O Telé era obcecado. Diz a lenda que ele ficava maluco com o passe errado até no treino. Ele pegou uma geração de jogadores fantásticos e transformou numa máquina de jogar futebol. Um time que não só ganhava, mas que dava show, que encantava o planeta. Primeiro, eles conquistaram a América. E não foi só uma vez não, foram 2, em sequência. Uma dominação continental que poucos times na história conseguiram. E depois? Bom, depois eles foram conquistar o mundo, 2 vezes seguidas. Foram lá em Tóquio e ganharam dos campeões da Europa. Primeiro o Barcelona do Cruyff, o Dream Team. E no outro ano, o Milan poderoso de Baresi e Maldini. O São Paulo era, sem nenhuma dúvida, o melhor time do planeta. Essa história de um torcedor mostra bem o que foi aquilo. O cara perdeu o emprego de tanta felicidade com um gol do Raí contra o Barcelona. Isso prova que não era só futebol. Era um evento que parava a vida das pessoas, que criava memórias para sempre. Depois da era de ouro do Telê, o clube precisou se reinventar, achar uma nova identidade. E essa nova era, essa nova dinastia, foi construída ao redor de uma figura única. Um goleiro que virou o maior ídolo da história e que liderou um período de domínio impressionante. A história do Rogério Ceni levanta essa questão, né? Pensa só, ele não era só um goleiro, ele era um artilheiro. Mas será que essa habilidade tão diferente poderia ser decisiva na hora do vamos ver, na hora que importa de verdade? A resposta veio numa final.
O gol de falta do Ceni não só deu o título, mas foi o carimbo final que validou a carreira inteira dele como batedor. Foi um momento que calou os críticos e transformou ele em lenda de vez. E sob a liderança dele, o São Paulo fez algo que ninguém tinha conseguido na era moderna do Brasileirão. Foi tricampeão seguido. Campeão em 2006, campeão em 2007, campeão em 2008. Uma prova de regularidade e domínio que marcou uma geração. E o auge dessa dinastia Ceni foi, de novo, a conquista do mundo. Em 2005, com uma atuação de outro planeta do Rogério na final, o São Paulo bateu o Liverpool e se tornou tricampeão mundial, conectando aquela geração com a glória da era Pelé. Então, no fim das contas, o que faz o São Paulo ser o que é? Essa jornada toda que a gente viu mostra que a resposta vai muito além da sala de troféus. É uma história que começa com um ato de pura fé, de se recusar a deixar um sonho morrer, que se transforma num gigante de concreto, o Morumbi, construído com o sacrifício de uma geração, e que explode em momentos de glória tão absurdos, com lendas como Pelé e Ceni, que seus ecos ainda vivem lá, nas arquibancadas. No final, a história do São Paulo deixa essa pergunta no ar. O que realmente define um clube gigante? São as taças no armário, as paredes do estádio ou é a alma, a fé inabalável que simplesmente não o deixa morrer? A resposta, talvez, esteja no som da torcida que ainda canta, mesmo quando não tem ninguém lá para ouvir.